Bom dia, paz do Senhor a todos. Irmãos, eu tô, já deve ter uns 8 meses com a tosse que não passa de jeito nenhum, mas acredito que essa doença não é para a morte. Então, se eu tossir uma vez ou outra aí, me perdoem, tá? É porque realmente a coisa tá feia. O inimigo botou um espinho na carne, mas pela graça estamos aqui. Da penúltima vez que eu preguei, estava com terçol. Da última vez que eu preguei, estava me recuperando de uma crise de sinusite e hoje estou com alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eu não vou ser derrotado, irmãos. Permanecer firme aqui, porque é pela graça. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Peço que você abra, então, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Obrigado. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. Amém? Todos acharam? Peço que você, então, acompanhe comigo atentamente a leitura da palavra. Vamos ler do verso 2 até o verso 9. Diz assim o texto: Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra nós somos fortalecidos e através dela o Senhor fala aos nossos corações. Tua palavra é o meio, Senhor, pelo qual o Senhor se revela a nós e se comunica a nossas vidas. Portanto, Deus, te pedimos que nessa manhã a tua palavra venha se tornar viva para cada um de nós, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use, Senhor, para que eu seja capaz de transmitir aquilo que a tua palavra diz, de maneira que a tua igreja seja edificada e que teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se alguém chegasse aqui hoje, ou não necessariamente aqui, mas chegasse para você hoje e dissesse: olha, eu tenho uma oportunidade irrecusável para você, eu tenho aqui uma oportunidade irrecusável. Se você fizer tal coisa, e a pessoa te propõe um desafio, se você fizer tal coisa, você vai automaticamente receber uma casa, uma morada no reino dos céus. Imagine você que você sai daqui hoje, alguém fala para você assim: olha, se você for ali e fizer
uma tatuagem escrito Jesus no seu braço, automaticamente você vai ganhar uma casa no reino dos céus, você vai receber a vida eterna. Você faria? Não faríamos, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça e que não importa os nossos atos, o quanto a gente se esforça, quem nos justifica é Cristo. E quem nos purifica de nossos pecados e quem nos garante uma vida eterna não é aquilo que nós fazemos, mas é a vida de Cristo em nós. E é basicamente disso que a gente vai tratar hoje, nessa porção que nós lemos da carta de Paulo aos Filipenses. Então, com a graça de Deus, a gente tem aprendido muitas lições valiosas durante esses estudos na carta aos Filipenses. E uma dessas muitas lições que a gente tem aprendido, que vem se desenrolando lá desde o capítulo 1, é sobre a necessidade da perseverança na caminhada da fé, no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, e como essa caminhada na fé deve ser progressiva e constante. Então, se você vê, por exemplo, os versos 6, 9 a 10, o verso 27 também do capítulo 1, ou os versos 12 a 15 do capítulo 2, você vai perceber, assim, nessas referências, que Paulo tem essa preocupação com a igreja dos Filipenses, que eles avancem na fé, que eles permaneçam naquilo que o próprio Paulo havia ensinado a eles, e não só isso, mas que eles avancem, que a fé seja progressiva, que eles estejam numa crescente, que a fé não seja algo que eles receberam e eles retiveram, mas que eles possam crescer, que eles possam amadurecer, avançar, desenvolver a salvação, que é a linguagem que ele usa no capítulo 2. E aí você pode depois ler com calma, do capítulo 1 até o capítulo 13, e você vai perceber que há essa preocupação no coração de Paulo, de que seus irmãos em Filipenses desenvolvessem a sua salvação, que eles progredissem na sua salvação. E a principal forma que Paulo apresenta, para alcançar essa progressão, para conseguir esse avanço na fé, para conseguir se manter, não apenas se manter firme, mas desenvolver a fé, é tendo Jesus Cristo, nosso Senhor, como modelo perfeito a ser seguido. Por isso, Paulo vai utilizar o poema do capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, como o coração dessa carta, onde ele mostra para os seus leitores a necessidade que eles têm de ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, nosso Senhor, que, mesmo existindo em forma de Deus, assumiu forma de servo e em tudo foi obediente ao Pai, ainda que isso lhe custasse, como custou, entregar a própria vida no pior tipo de morte que havia naquele tempo, que era a morte por crucificação. Então, Paulo diz, olha, nós precisamos desenvolver nossa salvação, a nossa fé precisa ser constante e crescente, e para isso nós precisamos ter Cristo Jesus como nosso modelo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer assumir a forma de servo. E aí, como uma espécie de exemplo daquilo que ele vem dizendo, Paulo, então, ele vai falar sobre como ele e seus companheiros Timóteo e Epafrodito estão engajados nessa missão, na missão do Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo, onde para eles, para Paulo, para Timóteo e para Epafrodito, a prioridade deles é o avanço do reino de Deus, mesmo que isso custasse a vida deles, que foi o que aconteceu com Epafrodito, né, que quase aconteceu com ele na sua missão, que quase lhe custou a sua vida, quando ele vai enviar os suprimentos a Paulo. Você pode ler e confirmar isso depois no capítulo 2, verso 30. Então, Paulo está fazendo aqui uma espécie de paralelo entre aquilo que ele acabou de falar sobre o modelo de Cristo Jesus e como ele e seus companheiros do ministério estão buscando isso, estão se esforçando para que eles sejam como Cristo, ainda que como Cristo isso lhes custe a própria vida, a obediência a Deus para a progressão, para o avanço do Evangelho. E foi justamente isso que nós vimos na semana passada. O exemplo desses homens que se engajam na obra de Deus como facilitadores para o avanço do Evangelho, homens de boa reputação, cuja reputação não é boa por causa da justiça humana, por causa da sua própria justiça, mas por causa da justiça de Deus que opera na vida deles através de Cristo. E bom,
Se existem os homens de boa reputação, se existem aqueles que querem contribuir para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, fazendo assim a vontade de Deus, também existem aqueles que buscam os seus próprios interesses. Se você voltar um pouquinho aí comigo, lá no capítulo 2, veja o que ele vai dizer no verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Agora, olha o que ele vai dizer no verso 20 do capítulo 2. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então você percebe que aqui Paulo já está já está indicando que se existem aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, aqueles que trabalham para a progressão do Evangelho, também existem aqueles que buscam seus próprios interesses, aqueles que buscam fazer aquilo que eles querem e não a vontade do Senhor. Portanto, o texto que a gente vai meditar nessa manhã, Paulo desenvolve esse assunto a respeito desses a quem os filipenses não deveriam ouvir, desses a quem os filipenses deveriam se afastar, se abster. Lembre-se que nessa carta, a gente já viu isso aqui, a gente já falou sobre isso. O apóstolo Paulo ele usa diversas figuras em contraste uma com a outra, né? Ele fala sobre ganhar e perder, a perda e o ganho, a morte e a vida, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então existem esses contrastes que Paulo vai apresentar. Então se ele apresenta bons modelos aqui como exemplo de Cristo e como ele e seus companheiros de ministério buscam seguir esse exemplo de Cristo, agora ele apresenta esse contraste de homens que buscam seus próprios interesses, homens perversos, com os quais os irmãos em Filipos deveriam tomar cuidado. E é por isso, então, que ele inicia essa parte com um anúncio triplo de cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Um anúncio de cuidado, onde ele repete a palavra cuidado 3 vezes, dando ênfase em como era importante que seus irmãos em Filipos tomassem cuidado com esses falsos mestres. E esses a quem Paulo se refere aqui são um grupo de hereges que surgiram no início da igreja, chamado de judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de judeus que, mesmo depois de terem recebido a revelação do Evangelho de Cristo Jesus, eles persistiam acreditando que para alguém ser verdadeiramente salvo era necessário aderir às práticas da lei mosaica, principalmente a circuncisão, a observância do sábado e as restrições alimentares e também as celebrações das festas. Então, só para a gente poder diferenciar, alguns judeus, mesmo depois de convertidos, continuaram seguindo as práticas da lei mosaica, não por entenderem que isso os levaria à salvação, mas porque isso fazia parte da sua cultura, fazia parte da sua vida. Quanto a isso, não há nenhum tipo de escândalo ou nenhum tipo de restrição, desde que na sua mentalidade eles entendessem que a fé vem por meio que a salvação vem por meio de Cristo Jesus, a justificação é pela fé e não pelas obras. Em contraste a isso, esse grupo de judaizantes, eles argumentavam que os gentios convertidos ao cristianismo, eles precisavam seguir essas leis para serem de fato pertencentes ao povo de Deus, para que isso de fato, para que eles fossem de fato aceitos na comunidade cristã. E esse grupo de judaizantes que viviam nessa imposição das suas práticas, das suas leis, eles perseguiam Paulo. Eles iam onde Paulo pregava e eles disseminavam esses ensinos. Paulo ia, apresentava o Evangelho de Cristo e depois eles iam atrás de onde Paulo foi para poder convencer os gentios a aderirem às práticas judaicas, incluindo a circuncisão para serem salvos por Cristo. A gente já falou sobre isso, que também a circuncisão era um corte que era feito no órgão sexual masculino, que era uma lei de Moisés, fazia parte da lei de Moisés como um sinal de pertencimento ao povo de Deus e de consagração ao Senhor.
E eles queriam impor isso aos cristãos, aos gentios convertidos. E um bom exemplo disso é o que acontece em Antioquia, quando Paulo e Barnabé eles foram até Antioquia para compartilhar as boas novas de Cristo. E depois que eles foram lá, um grupo desses judaizantes foi também em Antioquia e disseram para aqueles cristãos: olha, se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Aqueles cristãos gentios, eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham as cartas de Paulo, eles não tinham o esclarecimento que nós temos hoje. Para eles, imagine o quão difícil era ouvir isso e quão conflituoso era, porque alguém vem, te apresenta o Evangelho de Cristo e te diz: olha, você pode ser salvo, você pode pertencer à família de Deus, mediante o sacrifício de Cristo que te purifica de todo pecado. E aí depois vem uma outra pessoa que vive essa fé que você está ouvindo, ou pelo menos que você acha que vive essa fé há muito tempo, e diz: olha, para você conseguir de fato a sua salvação, você precisa passar por esse e esse ritual. Então isso gerou muito conflito na vida daqueles irmãos, e esse conflito gerou uma tremenda confusão, a ponto de Paulo e Barnabé irem até Jerusalém para discutir isso com os apóstolos. E ali na discussão deles, aí se levanta um grupo que era mais ligado aos fariseus, e eles batem o pé e falam: não, se os gentios se convertem, eles têm que passar pela circuncisão, eles têm que observar as leis, eles precisam fazer aquilo que nós fazemos há muito tempo para que eles sejam salvos. E aí Pedro se levanta e diz: gente, peraí, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre as pessoas, pondo sobre os discípulos, sobre o seu pescoço, um jugo que nem mesmo nós e nossos pais fomos capazes de suportar? Nós somos salvos pela graça, diz Pedro. Pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como os gentios também são. E aí, por fim, uma carta foi enviada de Jerusalém para Antioquia, tranquilizando os irmãos: olha, pareceu bem para nós e para o Espírito Santo não impor a vocês maior encargo além do que é essencial. E o que é essencial? Se preservar, não viver em práticas ilícitas, não viver na imoralidade sexual, viver de modo digno, de modo exemplar no espírito. Vivendo assim, está tudo bem, vocês não precisam passar pela circuncisão e por esses rituais todos, porque isso são obras da carne, isso só serve para que a gente viva na autojustificação, mas nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E aí você pode conferir essa narrativa toda no livro de Atos dos Apóstolos, no finalzinho do capítulo 14, e durante todo o capítulo 15 você vai ver como que isso gerou uma confusão na igreja e como que foi necessário que os apóstolos eles se reunissem para chegar a um consenso em relação a isso, porque, afinal de contas, mesmo dentro da comunidade de fé, haviam ainda aqueles que eram muito apegados a essas coisas. A gente também tem um exemplo da carta de Gálatas, que é praticamente inteira uma refutação contundente às doutrinas dos judaizantes. Paulo dedica praticamente a carta inteira para defender o evangelho da graça e condenar as tentativas de impor a lei mosaica como um requisito para a salvação. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele também condena os ensinos dos judaizantes e ele chama os judaizantes de fraudulentos, falsos profetas, falsos apóstolos, dentre outras passagens onde Paulo condena veementemente a ideia de que a lei tem poder em si mesma para salvar o homem do pecado, um assunto que ele também desenvolve de maneira muito extensa na carta aos Romanos, e a gente vai falar sobre a carta aos Romanos um pouco mais para frente. Tudo isso, meus irmãos, para que a gente perceba que a relação, por assim dizer, entre Paulo e esses judaizantes não era uma coisa nova. Ele já vem lutando com isso há muito tempo, e para ele isso é um desgaste muito grande, porque Paulo tinha a plena consciência da justificação pela fé e ter que lidar com esses judaizantes que queriam impor sobre os gentios um encargo, um fardo, um jugo que nem mesmo eles eram capazes de suportar. Isso entristecia o coração de Paulo e o deixava agoniado, principalmente quando ele estava na sua condição de prisão, quando ele tinha poucos recursos, não tinha muito o que fazer.
E por isso ele é tão enfático nas suas cartas, porque as cartas eram o meio que ele tinha de alcançar as igrejas, de alcançar os seus irmãos. E embora o nosso texto não seja explícito, se haviam, no presente momento em que a carta foi escrita, judaizantes no meio dos filipenses, é certo que os judaizantes em algum momento tentaram difundir os seus ensinos na igreja em Filipos. Caso contrário, Paulo não iria abordar esse assunto. E aí, por ser um grupo contra o qual Paulo já vem lutando há muito tempo, ele é muito enfático nas suas palavras. Cuidado com os cães. E isso, essa primeira parte, para nós parece um elogio, né? Cuidado com os cães. A gente que vive num mundo onde as pessoas se autodenominam pai e mãe de pet, ser chamado de cachorro para muitos é melhor que ser chamado de humano, né? Mas acontece que no contexto bíblico, especialmente no contexto judaico, os cães eram animais repulsivos. Para a gente é um pouco estranho a gente olhar dessa forma, porque a nossa cabeça já está totalmente diferente. E, enfim, numa cultura onde se gasta tanto com cachorro, você pensar no cachorro como um animal repulsivo é estranho. Mas assim era na cultura judaica. Os cachorros eles eram seres repulsivos, eles eram vistos como uma vida inferior por serem animais que estavam o tempo todo revirando lixo, animais que viviam no meio da imundície. Se você ler, por exemplo, Provérbios 26:11, esse provérbio compara um homem insensato a um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Então, de maneira geral, o uso desse termo cães para se referir a alguém é sempre de modo pejorativo. E aqui Paulo é irônico, já que os judeus muitas vezes chamavam os gentios de cães por considerarem os gentios um povo impuro, um povo inferior, assim como eles consideravam os cães. Agora Paulo inverte e ele chama de cães os judaizantes, esses que tentam impor sobre o ombro dos gentios um fardo que nem mesmo eles eram capazes de suportar. Então Paulo diz, olha, eles é que são cães, eles é que são impuros, que por meio da circuncisão querem purificar aquilo que o próprio Deus tornou puro pelo derramar do sangue de Cristo. Por isso Paulo também os chama de maus obreiros. Por isso Paulo chama eles de da circuncisão falsa, porque essa circuncisão não tem nenhum efeito na vida daqueles que já foram alcançados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa circuncisão pregada pelos judaizantes não passa de uma mutilação. E a palavra que Paulo usa aqui, que para nós é traduzida como circuncisão, é literalmente isso, mutilação. Então ele diz, cuidado com os da falsa mutilação, porque para aqueles, meus irmãos, que já foram alcançados por Cristo, a circuncisão não passa de uma mutilação, de uma agressão ao próprio corpo, porque isso não tem valor nenhum para a salvação, porque a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, olha, esses homens são maus, e eles querem o mal de vocês, eles buscam os próprios interesses, e desejam alcançar a salvação pelo poder da carne, e não pela graça salvadora em Deus. Em contraste a isso, é que Paulo segue dizendo, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo em vez de confiarmos na carne. E esse versículo 3, ele possui diversas camadas importantes que Paulo usa aqui como retórica a posição dos judaizantes. Então, desde o início, quando ele usa o termo nós, porque nós é que somos a circuncisão, no caso aqui, ele muda da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Veja, lá no verso 1 do capítulo 3, ele vem dizendo, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, né? Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas segurança para vocês. Até o verso 2, cuidado, né? Ou cuidem-se. Cuidem-se dos cães, cuidem-se dos maus obreiros. Aqui ele estava falando na segunda pessoa do plural, e agora ele muda essa pessoa, essa
pessoa para a primeira pessoa do plural. O que isso significa? Isso não é aleatório, isso é intencional, porque Paulo, sendo judeu, ele se inclui na mesma condição dos gentios, que são os filipenses. Ele poderia dizer, porque vocês que são a circuncisão, vocês que são isso, vocês que são aquilo, mas isso poderia soar uma distinção, já que ele é judeu. E sabendo disso, ele diz, não, nós somos. Porque Paulo, sendo judeu, não se coloca como superior, ele se coloca na mesma condição de um gentio. Porque todos são salvos pela mesma graça, todos são justificados mediante a mesma fé em Cristo Jesus. Então ele diz, nós somos todos parte do mesmo corpo, família de Deus. Diferente daquilo que ensinavam os judeus antes, o fato de Paulo ser judeu não o colocava numa posição elevada em relação aos seus irmãos. Todos foram comprados pelo mesmo sangue, adotados pelo mesmo Pai. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. Então Paulo está aqui dizendo, olha, nós somos os da circuncisão, nós somos a circuncisão, nós adoramos a Deus, nós somos parte do corpo de Cristo. Em seguida ele diz, nós que somos a circuncisão, note que ele não diz, nós que somos circuncidados, mas nós que somos a circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, não era apenas um ato de identidade, de pertencimento ao povo de Deus. A circuncisão também era um ato de compromisso, um sinal de aliança com a justiça de Deus. E é por isso que o profeta Jeremias, que no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz ao seu povo que ele castigaria todos aqueles que eram circuncidados apenas na carne. Olha como é forte esse texto. Porque eles eram incircuncisos no coração, diz o texto. Perceba que eles haviam passado pela circuncisão física. Eles cumpriram o ritual. Eles deram cheque lá na sua planilha de moralidades judaicas, mas o coração deles estava distante de Deus. Então, olha que palavra forte que Deus diz, eu vou castigar todos que são circuncidados na carne, porque o coração de vocês é incircunciso. Então, o que adianta, meus irmãos, mutilar o corpo? O que adianta ferir a carne se a alma está longe de Deus? É por isso, meus irmãos, que a gente não prega a autopenitência, como se o fato de bater em nós mesmos, ou subir alguma escadaria de joelho, ou ferir nosso corpo, pudesse nos aproximar de Deus, porque, meus irmãos, o nosso coração passou pela purificação pelo meio do sangue de Cristo. Isso nos basta. É por isso que lá em Deuteronômio, lá onde foram instituídas as leis de Moisés, já havia a promessa a esse respeito que diz, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes para que vocês amem o Senhor de todo o coração e de toda a alma para que vocês tenham vida. Quando Deus institui as leis, ele já sabe que o que o povo precisa é ter o coração circuncidado, o coração transformado, o coração rompendo laços com o pecado. E essa promessa, meus irmãos, se cumpre em todo aquele que alcança a salvação pela graça salvadora que nos foi revelada mediante a encarnação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo entendeu isso. Para ele, tanto judeu como gentio, se foram alcançados por Cristo, têm seus corações circuncidados. De maneira que agora todos somos um em Cristo e todos mudamos o procedimento de viver, porque através da circuncisão do coração, todos nós passamos da velha para a nova vida, da velha natureza para a nova natureza. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A nossa disposição de mudar, de viver, muda. A partir do momento em que Cristo habita em nossos corações, e assim todos somos adotados e nos tornamos parte de um mesmo povo, pertencentes à família de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos a circuncisão, nossos corações foram transformados por Cristo.
E por isso, esses que tiveram seu coração transformado sabem que não há em si mesmos motivos de glória, porque o que neles foi operado procede de Deus e da graça manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem até pode se circuncidar exteriormente, mas há somente um que pode circuncidar o coração do homem, Cristo Jesus. Portanto, aqueles que têm o seu coração transformado, que têm seu coração circuncidado, não confiam na carne, não se asseguram no ritual físico, mas se gloriam em Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo diz na sequência: nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Uma das coisas que caracterizam aqueles que têm o coração circuncidado é justamente a maneira como se vive. Aqui Paulo se refere a ele e aos filipenses dizendo: nós que adoramos a Deus no Espírito. Essa adoração que Paulo se refere aqui não diz respeito a um momento de adoração específico. Quando a gente fala de adoração hoje, a gente já pensa em louvor, né? A gente junta aqui, levantando as mãos, aquela coisa toda. Não é a isso que Paulo se refere aqui. Aqui, a tradução mais literal seria o verbo servir. Nós que servimos a Deus no Espírito. E qual a diferença? A diferença é que quando mudamos o versículo se torna mais claro e objetivo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que se o nosso serviço a Deus não está mais condicionado em rituais externos, em rituais físicos, como a circuncisão, sacrifício de animais e outras coisas, a gente não precisa mais de tudo isso, porque nós fomos transformados por Cristo, e uma vez transformados por Cristo, nós já somos identificados como família de Deus. A gente não precisa desses rituais todos. O nosso serviço a Deus, a nossa vida agora é vivida em Cristo, que através do Espírito opera em nossas vidas a sua vontade e nos fortalece na luta contra o pecado. Portanto, nós servimos a Deus no Espírito. Não são mais rituais, meus irmãos, não são mais procedimentos físicos. Não é mais sacrificar animais para que nossos pecados sejam purificados. Nós adoramos a Deus em espírito, esse espírito que nos foi concedido por Cristo Jesus, quando disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Hoje, meus irmãos, nós adoramos a Deus no Espírito, nós servimos a Deus no Espírito. Não precisamos de rituais, não precisamos passar por nenhum procedimento cirúrgico para isso, porque Deus, o próprio Cristo, habita em nós por meio do Espírito Santo. E, sendo assim, nos fortalece na luta contra o pecado. Por isso, não confiamos na carne, pois de nada vale o exterior mutilado se o interior não for transformado pela presença de Jesus que age em nós através do Espírito Santo. Por isso, diz Paulo, não nos gloriamos em Cristo Jesus. A intenção de Deus, meus irmãos, ao instituir as leis, nunca foi dar para o povo um checklist, onde as pessoas pudessem ali se auto-justificar: isso aqui eu cumpri, não, aqui também estou indo muito bem. Não, meus irmãos, Deus instituiu as leis para que, de alguma forma, o povo da antiga aliança pudesse viver aquilo que hoje nós vivemos através do Espírito Santo que nos foi dado por Cristo Jesus. Não à toa Paulo é tão insistente em combater o falso ensino dos judaizantes, porque eles preferem se gloriar na carne, eles preferem viver de acordo com aquilo que foi revelado no passado, do que se gloriar em Cristo, que nos justifica, que nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, Paulo é enfático, ele diz: olha, se a gente faz isso, ele diz em outro momento, a gente anula a cruz de Cristo. Se eu preciso me auto-justificar, se eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a salvação, então o que adianta a morte de Cristo Jesus? Por que ele veio? Se o mérito é meu, se a conquista é minha, qual a necessidade de um cordeiro? Qual a necessidade do sacrifício? Mas, meus irmãos, não somos salvos pelas obras, mas por Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui para eles: olha, é Cristo quem nos salva.
E, meus irmãos, o problema não é a lei. O problema é o que o homem fez com a lei. A lei de Deus é pura, é perfeita. Deus instituiu a lei para que o seu povo pudesse parecer com ele, para que fosse resgatado aquilo que foi perdido no Éden. Uma vez que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, Deus institui as leis e diz, olha, se vocês querem fazer parte do meu povo, se vocês querem se parecer comigo, sigam essas leis. E é por isso, meus irmãos, que Paulo combate isso, porque isso nos foi dado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, essa disposição do nosso coração muda, não por meio da lei, mas por meio de Cristo, que transforma o nosso coração e que nos faz viver para a sua glória, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, alguém poderia dizer, bem, Paulo está dizendo tudo isso aí porque ele deve ser um incircunciso, um gentio. E aí, antes que alguém sequer pensasse nisso, ele já entra aí no verso 4 em diante. Ele diz, do verso 4 ao verso 6, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Meus irmãos, que currículo! Que currículo impressionante tinha o apóstolo Paulo. Circuncidado no 8º dia, exatamente como ordenava a lei de Moisés, o que indica que não só ele, mas também os seus pais eram fiéis à observância da lei. Da linhagem de Israel, Êxodo 19, Deus diz para Israel que eles são a sua propriedade particular, uma nação santa. Deuteronômio 9, 29 vai dizer que Israel é a herança de Deus. Portanto, fazer parte do povo de Israel não é qualquer coisa. É fazer parte de um povo que é propriedade particular de Deus. Havia entre os judeus o ensino de que Deus criou o mundo por causa de Israel. Veja você. Paulo está dizendo, olha, eu sou parte desse povo aqui. Se é para se gloriar na carne, então vamos lá. E continua, da tribo de Benjamim. Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, filho de Raquel, a esposa favorita dele. Quando os israelitas conquistaram a terra prometida, o território designado para a tribo de Benjamim incluía Jericó e também o território que mais tarde se tornaria, sabe o quê? Jerusalém, a cidade santa. Olha que tribo pertencente, ai meu Deus do céu. Maravilhoso, Paulo, está indo muito bem. E ele continua, hebreu de hebreus, uma expressão que indicava que ele era um hebreu legítimo, não apenas na sua nacionalidade, mas também na sua formação. Paulo falava hebraico, o que era muito incomum entre os judeus do primeiro século, que a maioria falava grego ou aramaico. Ele foi educado na escola do Rabi Gamaliel, um dos maiores mestres da época, referência entre todos os estudiosos. Quanto à lei, Paulo era fariseu, uma das posições de maior respeito entre os judeus da época. Hoje, graças a João Batista e a Jesus, quando alguém é chamado de fariseu, a gente já interpreta a pessoa como hipócrita, né? Mas naquele contexto, no contexto neotestamentário, os fariseus eram homens honrados, respeitados e temidos pelas pessoas. Quanto ao zelo, Paulo perseguia a igreja. Basta ler os evangelhos para saber que o clima entre Jesus e os fariseus não era dos melhores, portanto, ainda quando seguia a compreensão farisaica, Paulo era zeloso, ele perseguia a igreja. Ele fazia aquilo que ele acreditava ser certo em relação ao reino de Deus. Quanto à justiça que é na lei, ele diz, eu era irrepreensível. Não é que ele era santo ou sem pecado, mas ele era alguém que vivia num nível de obediência elevado, que seguia à risca as tradições judaicas, alguém que não tinha escândalos, alguém que não poderia ser envergonhado publicamente com algum pecado que pudesse ser acusado.
Então, meus irmãos, se é para se gloriar na carne, olha o currículo desse homem, está salvo. Apóstolo Paulo, por favor, comparecer à recepção e pega a chave do reino dos céus e vai, filho. Se é para se gloriar na carne, então está ótimo, para ele está tudo bem. E o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é mostrar que se for para se gloriar na carne, se é para viver de acordo com o que dizem os judaizantes, ele estava muito bem. E diante de tudo isso, de todas essas credenciais, Paulo poderia muito bem confiar na carne e se gloriar em suas conquistas, com a sua própria justiça. Ele tinha todos os motivos para isso, para se gloriar em si mesmo e dizer, não, eu sou superior, eu sou um cristão autêntico. Mas uma coisa aconteceu com Paulo, meus irmãos, e essa coisa que aconteceu com ele é narrada no capítulo 9 de Atos, quando ele ainda era fariseu zeloso, perseguindo cristãos, e no caminho para Damasco, uma forte luz brilha ao seu redor e faz ele cair por terra. E ele ouve uma voz dizendo, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E depois daquele dia, meus irmãos, todas essas credenciais, tudo isso, todo esse currículo de Paulo passou a ser visto por ele de outra forma. E que forma é essa? Ele diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, a experiência que Paulo teve com Cristo o levou a pegar todas aquelas credenciais, todos aqueles títulos, todas aquelas conquistas, todos aqueles privilégios que ele tinha, todo aquele conhecimento adquirido durante anos e anos de estudo e reduzir isso a nada, afirmando que as coisas que outrora ele considerava lucro, agora são perda por causa de Cristo. Isso te lembra alguma coisa? Tenham entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas, assumindo forma de servo, se esvaziou e se humilhou até a morte, morte de cruz, para que, diante disso, ao nome de Deus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não é que Paulo está se comparando com Jesus, não. Mas o que ele faz mostra que ele está pondo em prática aquilo que ele disse anteriormente, tendo ele o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele poderia se apegar a essas credenciais e viver orgulhoso disso, como faziam os judaizantes, certo de que todo o seu esforço iria lhe render grandes frutos na eternidade. Mas, meus irmãos, Paulo teve um encontro com Cristo. E quem se encontra com Cristo, meus irmãos, sabe que tudo que fazemos não é nada. Quem se encontra com Cristo sabe que não importa o quanto nós nos esforcemos para conquistar a vida eterna, nós não somos capazes de fazer isso, a não ser pela graça de Cristo que opera em nós. Por isso, após o encontro com o Senhor, Paulo abre mão dos seus títulos, ele abre mão dos seus privilégios e ele assume forma de servo. Não como antes, servindo a si mesmo e as suas convicções, mas servindo a Cristo, passando de um perseguidor da igreja para o escravo do amor de Cristo. Meus irmãos, isso é que é vida. Porque quando a gente tira essa casca de orgulho, de vaidade, a gente aprende o que é viver, porque a gente recebe a nova vida em Cristo Jesus. E, meus irmãos, aqui a gente precisa considerar algumas coisas. Não é que Paulo desdenhava da sua vida antiga. O seu conhecimento, o seu estudo, a sua posição como judeu, tudo isso foi muito útil no seu ministério. Não foi em vão que ele estudou, não foi em vão o seu conhecimento, tudo isso foi muito útil para ele. A grande questão é que não era isso que o justificava, mas Cristo Jesus.
Porque alguém poderia pegar isso aqui tudo e dizer, bom, então eu não preciso estudar teologia, eu não preciso buscar conhecimento, uma vez que tudo isso é perda. Não. Porque, meus irmãos, lá na frente, Paulo vai dizer o que eu quero é conhecer a Cristo. E como a gente conhece a Cristo, meus irmãos, através daquilo que nos foi revelado mediante a palavra. Mas a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. E aqui no verso 7, Paulo, então, ele utiliza essa linguagem como se fosse uma linguagem financeira para ilustrar essa inversão de valores, colocando todos os seus antigos motivos de orgulho, a sua herança judaica, o seu zelo pela lei, o seu conhecimento, ele bota tudo isso na coluna de perda. Esses itens que antes fundamentavam as suas... fundamentava a sua crença, a sua confiança na carne, agora não tem mais nenhum valor comparado com o ganho incomparável que é Cristo. E no verso 8 ele vai ampliar essa ideia, declarando que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade diz respeito àquilo que é eterno, aquilo que é transcendente, aquilo que não pode ser compreendido em sua totalidade, aquilo que não pode ser retido, aquilo que é sublime, aquilo que está além da nossa compreensão. Então, diante dessa sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo aquilo que Paulo tinha anteriormente, ele considera como perda, como lixo, uma vez que ele recebe agora a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. O restante é perda. E ele não se limita a descartar a sua vida de antigo, como fariseu, como ele vivia antigamente, como perseguidor da igreja, mas ele inclui todas as coisas que poderiam ser consideradas motivos de orgulho e diz, olha, tudo isso é perda. Ele percebe que, comparado com a sublimidade do conhecimento profundo e íntimo de Cristo, tudo mais é lixo, tudo mais é esterco, como diria uma tradução mais literal. E esse termo aqui utilizado é justamente para enfatizar a inutilidade total de confiar em qualquer coisa que não seja Cristo. Por isso Paulo utiliza essa palavra forte aqui, que se refere àquilo que é descartado, ao lixo, àquilo que não tem valor. E aqui ele usa essa palavra propositalmente, já que ele chama os judaizantes de quê? De cães. E o que os cães faziam nesse contexto que nós já falamos? Os cães eram os animais que viviam revirando lixo. E Paulo diz agora, tudo isso eu considero como lixo. Que é justamente aquilo que os judaizantes procuram tanto, que ficam lá caçando no meio do lixo. E o que eles procuram, eu descartei. Porque eu recebi o conhecimento de Cristo, eu recebi a revelação de Cristo. Portanto, aquilo que eles tanto almejam, eu descarto, eu considero como perda diante da sublimidade de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, tudo isso é perda, tudo isso é descartável. A riqueza verdadeira, o valor verdadeiro estão na sublimidade do relacionamento com Cristo, que Paulo agora vê como a única coisa que realmente importa. É por isso que, na sequência, ele expressa seu desejo de ser encontrado em Cristo. Uma frase que vai absorver essa ideia de estar numa união profunda, uma união espiritual, relacional com o Senhor. Ele contrasta essa condição com a condição de estar sob a lei, onde a justiça era buscada por meio da obediência e preceitos e tradições. Paulo reconhece que a justiça que vem de Deus é a única justiça verdadeira, que não pode ser conquistada por meio de obras da lei, mas é recebida por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sublinha que essa justiça é o dom gratuito de Deus, não é uma recompensa por feitos humanos. Paulo não foi alcançado por Cristo no caminho para Damasco porque ele tinha esse currículo impecável. Ele foi alcançado pela graça de Deus. Assim como eu e você fomos alcançados pela graça. A fé
é o meio pelo qual recebemos essa justiça que é baseada não em nossos méritos, mas na obra redentora de Cristo. Paulo ressalta então que confiar em Cristo é gloriar-se nele, é viver na esperança da salvação que ele oferece, uma esperança que se fundamenta na justiça que vem de Deus, que nos é concedida por meio da fé. Paulo vai dizer: eu considerei tudo isso como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, isso é, não me auto-justificando com esses procedimentos que vêm da lei, mas com a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Assim, meus irmãos, Paulo deixa claro que qualquer confiança que não esteja firmemente enraizada em Cristo é vã. Seu passado e todas as suas conquistas terrenas são irrelevantes quando comparados ao supremo valor do conhecimento de Cristo e ser encontrado nele, vivendo uma vida de fé que se baseia inteiramente na graça divina e na justiça que provém de Deus. Ele diz em Romanos capítulo 3, onde fica então o orgulho? Onde fica então o orgulho do judeu? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que ele também não é Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. E isso não anula a lei, pelo contrário, isso confirma a lei, porque, como falamos anteriormente, o objetivo da lei não era que o homem salvasse a si mesmo, mas que o homem, por meio da lei, buscasse se tornar semelhante ao seu Criador. Por isso Paulo diz, olha, nós confirmamos a lei, porque agora, mediante a revelação de Cristo Jesus, ele, que é a imagem de Deus para nós, todo aquele que se achega a Cristo tem o seu coração circuncidado pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Portanto, meus irmãos, aqueles que têm o seu coração circuncidado buscam incessantemente ser igual a Cristo. E é por isso que Paulo é enfático: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sendo assim, somos justificados pela fé, a fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso aqui é muito forte, meus irmãos, porque a lei nos inquieta. Porque nós não somos capazes de cumprir toda a lei. O que seria de nós, meus irmãos, se a salvação fosse por obras? A gente pode acordar todos os dias pensando, hoje eu não quero pecar. E dali a 10, 15 minutos acabou, irmão. Já era. E aí Paulo vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E eu me lembro de Isaías que diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer, mas Deus, para o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por cada um de nós quando nós ainda éramos pecadores,
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Agora também recebemos a vida por um só homem, Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, ai de nós se não fosse Cristo Jesus e a sua obra de redenção. Não somos salvos pelo que fazemos, meus irmãos, mas pela graça. E essa graça e esse encontro que temos com Cristo nos faz buscar desesperadamente viver a imagem desse Deus, buscar ser iguais a Ele. E para a gente encerrar, tem apenas duas aplicações. A primeira, meus irmãos, é uma luta diária, mas nós precisamos abandonar a confiança na autojustificação. Ainda mais para nós que pertencemos a um povo que tem raízes tão profundas, principalmente no catolicismo, onde a gente cresce com essa cultura de merecimento, de que a gente precisa fazer para poder alcançar o favor de Deus, onde a gente ouve dos nossos pais: olha, Deus está triste com você, hein? Não faça isso. Se você quiser que Deus fique feliz com você, você precisa obedecer papai e mamãe. Né? Ou então quando o filho faz uma malcriação e o pai diz: agora você vai querer orar? Deus não vai te ouvir, malcriado. E a gente percebe, meus irmãos, que desde pequenininho a gente é criado com essa mentalidade de que a gente precisa fazer para alcançar, de que a gente precisa ser aprovado por Deus por meio das obras. E a gente vê aqui, meus irmãos, que a gente tem que se gloriar em Cristo, não nas obras da carne. A gente deve se avaliar para saber se estamos confiando em nossas obras. Perdão. Se a gente tem confiado em nossas conquistas, ou se a gente tem a compreensão de que somos salvos pela graça. Não é a nossa frequência nos cultos que nos salva. Não é a nossa caridade que nos salva. Não é se nós acertamos ou se nós erramos que nós somos salvos. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos purifica de todo pecado, e a partir desse encontro que temos com Cristo Jesus, é que isso vai ser refletido no nosso exterior. E o nosso comportamento, meus irmãos, é que deve ser um comportamento de um coração circuncidado e não de um exterior circuncidado. E um coração circuncidado, aí sim, esse frequenta todos os cultos. Esse sim pratica caridade. Esse sim faz aquilo que é certo. Esse ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, não como autojustificação, mas porque entende que assim ele se assemelha ao seu Senhor, Cristo Jesus. Não fazendo isso para ser salvo, mas fazendo isso porque somos salvos. Porque, meus irmãos, como diz o profeta Isaías, até nossos atos de justiça são como os trapos de imundície diante de Deus. Então vai lá, se esforça, faz o máximo que você puder. Não importa o quão bom você seja, isso para Deus não é nada. Não à toa Ele enviou o seu Filho para que o seu Filho, mediante sacrifício na cruz, pudesse te purificar de todo pecado. Portanto, meus irmãos, devemos abandonar essa confiança em nós mesmos. Não podemos confiar na nossa carne, temos que nos gloriar em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E essa é a segunda aplicação, vivendo assim uma vida baseada na justiça de Cristo. Porque aqueles que recebem essa fé, aqueles que são impactados
por essa graça que é derramada em nós por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, entendem que isso deve refletir no nosso exterior. Não adianta, meus irmãos, dizer que somos salvos se nosso exterior não reflete isso. Bem como não adianta parecer salvos na carne se nosso interior não reflete isso. Ser cristão não é fácil, irmãos. Portanto, uma vez que recebemos essa revelação, precisamos então, meus irmãos, viver refletindo a imagem de Cristo nesse mundo. Fazendo isso não para a nossa glória, mas na expectativa de que assim vamos nos assemelhar a Cristo até o dia em que o conheceremos face a face como Ele é. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, te damos graças, porque nunca, Senhor, seremos capazes de alcançar a compreensão do porquê o Senhor nos salvou. Porque não há mérito em nós, não há em nós, Senhor, nenhum valor que nos faça ser merecedores da salvação. Nós podemos nos esforçar, Deus, ao máximo possível. Podemos, Senhor, ser levados ao limite, ao extremo do nosso corpo, mas ainda assim, isso não seria suficiente, porque somos pecadores concebidos em pecado. Mas damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que na plenitude dos tempos veio ao mundo, se encarnou em forma de servo, assumindo forma humana, se humilhou até a morte de cruz, para que hoje eu e meus irmãos que estamos aqui reunidos pudéssemos nos gloriar, não na nossa carne e nossos méritos, mas nos gloriar em Cristo Jesus, nosso Salvador. Te bendizemos, Senhor, por mesmo sendo tão imerecedores, fazermos parte, sermos alvo dessa graça que nos alcança diariamente, que nos torna e que nos faz buscar essa semelhança com Cristo até o dia em que conheceremos o Senhor face a face. Pai, nos dê essa compreensão, Senhor, de que não é pelas obras, mas é pela graça. E de que é essa graça que nos motiva a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Não porque somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos para as boas obras, assim como Paulo escreve aos Efésios. Renova, Senhor, em nós essa compreensão, e a compreensão de que somos parte da família de Deus, adotados mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, para que assim possamos viver de modo digno do Evangelho. Te bendizemos por essa palavra, Senhor, que ela possa criar raízes em nossos corações e que possamos transmiti-la ao nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor.